Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é mais uma releitura, mais um remake de um vídeo já relativamente antigo do canal. Não tanto assim, não chega a ser um dos clássicos, mas é um vídeo antigo já e eu acredito que ele esteja precisando de uma repaginada mesmo. Faltam algumas informações e eu não acho que a qualidade geral esteja assim tão boa quanto poderia ser. Então, como vocês sabem, quando eu acho que um vídeo está aquém do que pode, eu refaço. Hoje nós vamos falar a respeito de um dos temas que as pessoas, especialmente aquelas que gostam mais do núcleo nortenho, mais apreciam. E um dos temas mais místicos, do lado mais sombrio e mais transcendente do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. O tema do vídeo do dia de hoje são os Outros. As misteriosas criaturas feitas a partir de algo semelhante a gelo, que representam durante o período das Crônicas de Gelo e Fogo a maior ameaça existencial a toda a humanidade, vindo marchando de forma lenta e ameaçadora a partir do norte para varrer do mundo toda a vida, todo o calor e toda a luz. Antes de começarmos, eu preciso avisar que esse vídeo contém alguns spoilers, pois para explicar a natureza dos outros eu vou precisar falar a respeito do enredo das crônicas, então eu recomendo cautela aos espectadores, especialmente aqueles que ainda não viram Game of Thrones ou leram as crônicas. E lembra a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos que gostam dessa temática e considerem as formas diretas de contribuição com o canal, através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através de qualquer um deles vocês estarão me ajudando sem custo adicional. Com essas coisas todas ditas e os recados já dados, vamos começar a falar a respeito da história, da natureza, das características e da realidade por trás dos misteriosos Outros. O mundo das Crônicas de Gelo e Fogo é repleto de mistérios intrincados e cativantes, mas acredito que nenhum deles chega a suplantar o fascínio exercido por aqueles que só podem ser descritos como os inimigos jurados de tudo o que vive, os insondáveis seres gelados vindos das vastidões congeladas do norte, cujo propósito único parece ser o de exterminar por completo todas as outras formas de vida, da maneira como for necessária. É sobre estes seres que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de entrarmos nos detalhes gerais sobre as criaturas, acredito ser importante tentar ao menos traçar um panorama sobre elas, pois os outros não são exatamente aquilo que poderíamos chamar de uma forma de vida comum, por assim dizer. Ninguém sabe ao certo onde eles se originaram, por que saíram de suas terras natais, por que marcham em direção ao sul e, especialmente, o que podem estar planejando ou querendo do restante do mundo, mas é fato que os outros são uma ameaça impossível de se ignorar, quando suas legiões da morte se erguem do solo, preparadas para esmagar o mundo dos vivos. Os outros são descritos na obra de Martin como altos e esguios, belos em sua aparência, quase como algo que poderia remeter, de uma forma bem grosseira, a elfos gelados, por assim dizer, quando pensamos a respeito dos elfos tal como foram idealizados por Tolkien. Sua pele é pálida como leite, bem como sua carne, e seus olhos brilham perpetuamente em um tom azul tão profundo que se assemelham a estrelas, e que são descritos como queimando como gelo, uma visão com toda certeza aterradora em ambientes selvagens e escuros. Os ossos das criaturas são igualmente brancos e pálidos, e até mesmo seu sangue é de uma cor desconcertante, sendo azul claro. Apesar de serem tratados como antagonistas na série e nos livros, no entanto, Martin já reforçou em entrevista que os outros não devem ser aplicada a clássica peste de feiura atribuída com tanta naturalidade a vilões, pois eles são, muito pelo contrário, belos e elegantes em sua aparência, de uma forma até mesmo aterradora. Eles são também descritos pelo autor como não estando nem vivos nem mortos, mas em um estágio de vida diferenciado, como sendo tipos diferentes de vida. Nada que se possa assemelhar ou aludir aos humanos ou a outros seres, muito embora as velhas histórias dos humanos, como aquelas contadas pela velha ama em Winterfell, se refiram de fato aos outros como seres mortos. Essa é a percepção que os humanos têm das criaturas, mas não está correta, conforme vimos, e pode ser atribuída à falta aguda de informações precisas sobre esses seres nos arquivos e nos livros disponíveis. Os outros se movem de maneira elegante e ritmada entre as neves, sendo capazes de se mover sem deixar nenhum rastro se assim quiserem, e sem emitir qualquer som, o que os torna perigosíssimos nas tocaias em matas. O frio também é outra característica que sempre os acompanha, embora nunca tenha ficado perfeitamente estabelecido se é o frio que traz consigo as criaturas ou o inverso, se são eles que fazem com que a neve surja.
Seja como for, uma súbita mudança na temperatura, quando um frio de gelar os ossos e de cortar a alma vem, acompanhado de uma súbita escuridão, é um indicativo certo da aproximação dos outros, pois outra característica importante sobre eles é sua aversão à luz solar e a tudo o que é quente. Dizem os selvagens que as criaturas nunca surgem quando o sol queima alto no céu, de modo que as horas do dia são o período mais seguro para se evitar topar com elas, com os outros permanecendo escondidos em lugares escuros até as horas da noite, quando saem à caça. No passado, pode-se dizer que a compreensão humana sobre as criaturas era bem mais apurada, através de sua observação empírica e do contato mais direto com os seres mais antigos e mais sábios, como os Filhos da Floresta, que compreendiam melhor a natureza dos outros. E isso era especialmente verdadeiro no que dizia respeito à Patrulha da Noite, que sempre foi a ordem militar ligada de maneira mais íntima com essa parte da trama. Mas ao longo dos milênios, esse conhecimento mais apurado foi sendo gradualmente perdido, e nos dias atuais, o entendimento humano sobre esses seres é rudimentar, para se dizer o mínimo. As armaduras dos outros também são algo bastante surpreendente a se ter em conta. Eles são descritos como capazes de tecer o gelo de certo modo, envergando armaduras feitas com o puro material, que tem a capacidade de mudar de cor a cada passo da criatura que a usa. As armaduras são também altamente reflexivas, quase como espelhos, sendo capazes de captar com precisão as imagens das coisas ao seu redor, como poças de água límpidas. Elas também teriam a capacidade de camuflar, além de proteger, as criaturas no ambiente gelado das florestas em que eles normalmente surgem, fazendo com que o outro se torne um só com o ambiente natural se for necessário, até que sua presença seja notada tarde demais. As espadas dos outros são também diferenciadas, feitas a partir de cristais de gelo, mas não gelo comum, e sim uma forma manipulada do elemento, que apenas os outros são capazes de criar. Elas emitem um brilho azulado em torno de seus gumes, sendo quase vivas como a luz da lua, e são tão frias que são capazes de estraçalhar o aço comum ao mínimo contato, produzindo no ato um som agudo que é descrito como os estertores de agonia de um animal ferido. Elas são extremamente afiadas, sendo capazes de penetrar até mesmo a melhor placa de aço e de cortar cotas de malha como se fossem seda, o que torna os outros em uma formidável ameaça na luta, especialmente a se considerar o fato de que eles são também habilidosos na esgrima, sendo descritos por Martin como espadachins superiores à maioria dos seres humanos. Para piorar ainda mais a situação, os outros não parecem ser vulneráveis às armas humanas mais comuns, e apenas em situações muito específicas eles podem ser derrotados, conforme veremos mais a fundo mais adiante. Em batalha, os outros têm a capacidade bastante desoladora de ressuscitar soldados humanos caídos, controlando suas mentes e fazendo com que lutem por eles dali em diante. Estes são os Whites, os cadáveres reanimados que se tornam em essência escravos da vontade dos outros, que apresentam os mesmos olhos azulados das criaturas e que, ainda que conservem algumas memórias de suas vidas passadas, não são mais capazes de pensar de forma totalmente racional, embora ainda sejam capazes de planejar e sejam, portanto, mais perigosos do que parecem, mesmo que sejam também mais lentos e desajeitados que os outros, naturalmente. Por isso, criou-se o costume entre os selvagens do norte de sempre queimar seus mortos por completo para prevenir que, em caso da aproximação dos outros, eles voltassem a se levantar, pois aparentemente, não importa quanto tempo uma pessoa esteja morta, ela pode ser ressuscitada pelos outros para lutar a qualquer tempo. Os Whites são também bestiais, sendo conhecidos por se alimentarem de carne humana, o que os torna ainda mais ameaçadores. Eles também, como cadáveres, não sentem dor ou medo, continuando a lutar freneticamente mesmo quando feridos com gravidade, e mesmo que sejam desmembrados, as partes de seus corpos podem se movimentar por conta própria, além de serem naturalmente invulneráveis a armas comuns, de modo que a única forma eficiente de se livrar deles de uma vez por todas é através do fogo, queimando-os por completo até que não reste em nada além de ossos e cinzas. A única maneira comprovada de aferir se um White foi finalmente morto novamente é conferir seus olhos. Quando eles são finalmente abatidos, o brilho azulado se apaga. Do mesmo modo, os outros são capazes também de ressuscitar cadáveres de outros seres, como cavalos, ursos, mamutes, cães, lobos gigantes, gatos das sombras e outros tantos animais, que igualmente se tornam seus servos. Os outros são conhecidos inclusive por montar cavalos mortos, e quando não usam esse tipo de montaria, as histórias antigas falam ainda de uma outra forma bem mais inusitada de transporte. Gigantescas aranhas de gelo, grandes como cães de caça, que iriam à batalha juntamente com as criaturas. No entanto, vale apontar que, até o momento, a existência de tais criaturas aracnoformes é meramente especulativa e nunca foi provada de maneira conclusiva, na série ou nos livros.
Os outros são tidos como inimigos jurados de tudo o que é quente, rápido, vivo, barulhento e possui sangue quente correndo por suas veias. E embora suas intenções reais não sejam conhecidas, já que mesmo que possuam um idioma próprio, descrito como rascante como o som de gelo se partindo, ninguém seja capaz de entendê-lo, presume-se que seu objetivo final é de exterminar a raça humana em todos os locais em que travem contato com ela, por alguma razão que apenas os deuses sabem. Por isso, diferentes maneiras de se lidar com eles acabaram por emergir, já que sua natureza e suas intenções não são conhecidas. Enquanto a maioria esmagadora das pessoas temem os outros e procuram de todo modo combatê-los ou fugir deles, homens como o selvagem Craster se referem a eles como os deuses gelados e conseguem de alguma forma fazer uma espécie de pacto com eles. No caso de Craster especificamente, ele conseguiu preservar seus domínios e sua vida e as vidas dos seus, concordando em sacrificar todos os seus filhos recém-nascidos, dando-lhes como oferendas aos outros, enquanto conserva suas filhas, com as quais ele eventualmente se casa para perpetuar o ciclo. Essa atitude monstruosa do selvagem enojou os patrulheiros negros quando descobriram a verdade, mas ainda assim não se pode contestar sua eficiência, pois a partir de um determinado ponto na história, Craster se tornou simplesmente o único selvagem ainda a conservar suas terras, mesmo em meio à aproximação dos outros, quando todos os outros selvagens abandonaram a região, com o homem se descrevendo como devoto e acreditando não precisar nunca temer um ataque das criaturas enquanto seu acordo com elas perdurasse. Finalmente, no que diz respeito às suas fraquezas conhecidas, elas não são muitas, pois as criaturas se mostraram já em Game of Thrones e nos livros resistentes a armas comuns e até mesmo a lufadas de fogo, algo bastante problemático. No entanto, ao longo da narrativa, descobrimos que eles são vulneráveis principalmente a dois tipos de materiais. A obsidiana, conhecida também como vidro de dragão ou como fogo congelado, um material de origem vulcânica com o qual os filhos costumavam fazer suas armas, mas que caiu em desuso por conta de sua fragilidade, e o aço valeriano, que acredita-se ser aquilo a que fontes antigas se referem como aço de dragão, e cujas propriedades mágicas o tornam não apenas resistente contra as lâminas de gelo dos outros, mas também eficientes contra os próprios outros. Outra barreira algo eficiente contra o avanço dos outros é a própria muralha em si. Construída após o final da Longa Noite, entre 8.000 e 6.000 anos antes dos eventos das Crônicas, quando a coalizão final de humanos e filhos derrotou o Exército da Morte em sua primeira vinda, a muralha foi imbuída de poderosos selos e magias que a tornaram vedada ao avanço das criaturas, e acredita-se que nada que sequer se assemelhe a eles pode sequer atravessá-la, embora não se saiba dizer o que aconteceria exatamente se algum outro tentasse. Do mesmo modo, a Patrulha da Noite também foi estabelecida, com a missão de não apenas guarnecer e proteger a muralha justamente de uma possível segunda vinda dos outros, mas também de servir como principal repositório de conhecimentos ancestrais sobre as criaturas, pois sabia-se que, com o passar do tempo, a tendência dos sulistas seria de simplesmente se esquecerem dos cruciais conhecimentos que haviam adquirido sobre aqueles misteriosos inimigos, e portanto, caberia aos irmãos negros conservarem tal conhecimento, missão essa na qual, como vimos, eles não foram totalmente bem-sucedidos, devido aos milênios de míngua em seu efetivo, perdas de registros e o simples esquecimento motivado pelo passar dos tempos. Estranhamente, alguns anos após a fundação da patrulha, que foi criada especificamente como um bastião de defesa contra os outros, a ordem se viu comandada por uma figura que, segundo alguns, era ele mesmo um outro de certo modo. O Rei da Noite, 13º senhor comandante da patrulha, um homem ambicioso que governou a partir de Forte Noite, o maior castelo da muralha, e que teria tomado como esposa uma mulher de pele alva como leite e profundos olhos azuis, uma descrição que casa muito bem com a de uma criatura. De acordo com as lendas, o Rei da Noite teria escravizado a vontade de seus irmãos com alguma espécie de arte mágica, provavelmente de origem entre os outros, governando como um déspota até ser derrotado por uma coalizão improvável entre Brandon, o Quebrador, o Rei do Inverno de então, à frente de uma força nortenha, e Joramun, o Rei para lá da muralha, que liderou um exército de selvagens. Contudo, existem também alguns estudiosos que acreditam que todas essas histórias não passam de pura balela, apenas contos de ninar repaginados ou algo assim, e que defendem que a explicação real por trás dos outros não é nada do que as pessoas pensam. Em seu livro A Mentira dos Antigos, o arquimestre Fomas defende a tese de que os outros não apenas não eram criaturas sobrenaturais de gelo, como também não eram criaturas sobrenaturais de nenhum outro tipo, e sim uma tribo isolada de primeiros homens das porções mais setentrionais de Westeros, um povo duro e aguerrido que teria sido impelido a marchar à força para mais ao sul justamente pelos eventos climáticos severos que se tornariam conhecidos posteriormente como a Longa Noite, com ventos frios pesados e dias escuros, que teriam impedido por completo a agricultura e que os teriam
veriam obrigados a lutar contra outros povos em nome de sua sobrevivência, para tomar suas terras melhores para a agricultura à força. De acordo com o entendimento de Fomas, essa tribo misteriosa de homens altos, com peles muito alvas e olhos azuis, seria tão aguerrida e tão bem sucedida em seu avanço militar que teria parecido algo sobrenatural aos seus inimigos, o que teria motivado as histórias por trás das criaturas. Mas assegura também que tais histórias são apenas uma ficção nascida do pavor provocado por tais conquistadores, motivando uma boa dose de imaginação. Fomas ainda teoriza que parte do motivo por trás das lendas teria sido uma forma intencional de propaganda nortenha, pois após a vitória da coalizão durante a longa noite, os Stark e seus comandados teriam passado os próximos séculos se gabando de seu triunfo com uma boa dose de exagero, para fazer com que seus feitos parecessem ainda mais grandiosos. E naturalmente, essas vanglórias envolviam tornar os supostos outros em uma ameaça muito maior do que de fato fora. Através dos séculos e milênios, os detalhes dessas histórias de triunfo teriam sido torcidos, como acontece naturalmente com esse tipo de coisa, dando origem aos contos fantásticos que conhecemos hoje, com pouco ou nenhum embasamento na realidade dos fatos. As explicações de Fomas parecem convincentes, sem dúvida, mas vale também apontar para o fato de que seu livro é considerado pouco crível e confiável na Cidadela atualmente, apresentando diversos erros grosseiros em suas informações sobre lugares como Valíria, a Campina e as Terras Ocidentais, de modo que as informações sobre os supostos verdadeiros outros devem também ser tomadas, no mínimo, com uma boa dose de cautela. Os outros não voltaram a ser vistos no continente de Westeros desde o final da Longa Noite até o início dos eventos das Crônicas, e após milhares de anos decorridos desde o fim desse evento, a esmagadora maioria dos Westerosi passou a considerá-los como apenas uma lenda, uma história de terror para ser contada em torno de uma fogueira, e passou a acreditar que eles não são uma ameaça aos seus reinos, se é que algum dia foram ou se sequer existiram, mas ainda existem aqueles nos reinos que tomam essas histórias com mais temor e seriedade, e mantêm um olhar vigilante orientado para o norte, pois a verdade é que não sabemos ao certo se tais histórias contêm ou não verdade, e com toda certeza, no caso de serem verdadeiras, é preciso manter sempre a guarda alta, pois nunca se sabe quando os ventos frios do inverno podem se levantar novamente do norte, trazendo consigo mais uma vez o perigo, o horror, a morte e a ameaça a tudo aquilo que respira, e nunca se sabe quando vamos nos deparar, no meio das trevas da noite, com um sinistro par de olhos azulados, brilhantes como estrelas, nos encarando de volta a partir da escuridão. Pois aí está, essas são todas as informações que nós temos, que nós conhecemos a respeito dos outros. Pois vale lembrar que se trata de uma raça misteriosa, então nem tudo o que sabemos é necessariamente real e tem muitas coisas que nós simplesmente não sabemos. É uma raça que foi criada para ser misteriosa e para ser meio insondável. Agora eu quero ouvir de vocês aqui embaixo nos comentários o que acharam do vídeo de hoje, o que acharam da temática e o que acharam do remake. Se acham que esse vídeo novo fez justiça ao antigo e se tornou melhor do que aquele. E também quero saber o que vocês pensam a respeito do tema dos outros em si. O que vocês acham a respeito dessa misteriosa raça, da sua dinâmica com as crônicas de maneira geral. No caso, ele sendo a grande ameaça existencial ao mundo dos vivos. O que vocês acham das suas características, da forma como Martin concebeu essas criaturas e os seus lacaios. Enfim, comentem aí embaixo o que vocês acham a respeito do vídeo, do tema e dos outros. Eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse de todos naquilo que eu faço e reforço os pedidos para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo, além de darem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado e na descrição um link para a Omnipédia, que é o meu canal secundário sobre humanidades. Se você curte o meu trabalho, curte o meu estilo ou curte esse tipo de temática, eu acredito que vale a pena dar uma olhadinha, já tem alguns vídeos lá e muitos mais a caminho. Então deem uma olhadinha, vejam se os temas agradam, se os vídeos agradam e se inscrevam por lá também, para me dar essa força. Demorou? Eu vejo a todos novamente aqui no próximo vídeo do MGF, que deve vir já nos próximos dias. E até lá, um grande abraço a todos e valeu!